Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo venceu de virada a Tuna Luso Brasileira ontem à noite no Mangueirão, abriu vantagem na eliminatória semifinal da competição e agora domingo jogará por empate para chegar à grande final. No vídeo de hoje, vamos analisar justamente como foi esse confronto entre Tuna Luso Brasileira 1, Clube do Remo 2. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos passados. Gostando? Se inscreva no canal, deixem seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, deixem a opinião de vocês, eu sempre interajo, a gente bate esse papo nos comentários, é bem legal. E assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as mais pessoas. Lembrando que a proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse clássico de ontem à noite no Mangueirão. Lembrando que esse vídeo tem a parceria da Bet Nacional, a Bet Todos Brasileiros, já está na tela aí de vocês. Uma dica de aposta de jogo desse final de semana. No domingo jogarão Manchester City e Arsenal, um jogo que vale a liderança da Premier League, um jogo extremamente importante. Então tá aí, uma dica de jogo para vocês verem, se divertirem, fazerem a aposta de vocês com responsabilidade sempre. Vou deixar o link do cadastro da Bet Nacional aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é claro, vamos abordar essa vitória do Clube do Remo sobre a Tuna Luso Brasileira. Vocês sabem que aqui eu não falo de arbitragem, eu pego lances polêmicos e falo rapidamente no início do vídeo, porque eu tenho a teoria que a gente pode aproveitar e falar durante a maior parte do tempo do jogo em si, porque a gente pode extrair muitas coisas legais para analisar do jogo. Tem até programas esportivos que focam muito em arbitragem, eu não gosto, eu desligo a televisão, acabo não assistindo, mas é lógico, lance polêmico de arbitragem também faz parte do jogo. Então eu falo rapidamente no início dos vídeos. Que foram os dois gols do Clube do Remo. O primeiro gol, uma reclamação da Tuna Luso Brasileira, que a bola teria saído, mas a bola claramente não saiu. Para mim nem é polêmico esse lance. A bola claramente não saiu, o Kevin cruzou, o Ítalo marcou o gol de cabeça, estava bem posicionado e empatou o jogo. Então para mim não tem nem polêmica nesse lance. O que pode gerar mais polêmica foi o segundo gol, no lance que foi marcado o pênalti a favor da equipe azulina. Na câmera da TV Cultura, que é uma câmera assim de lado, não é a câmera de trás do jogador, dá a impressão realmente a bola bateu no braço do Renan, um bom volante Renan da Tuna Luso Brasileira. Então o juiz teria acertado ao marcar o pênalti. Mas não tem como eu, pelo menos, cravar isso pelo ângulo da câmera. Mas o juiz estava de frente para o lance. Se tivesse uma câmera no posicionamento do juiz, dava para ver melhor realmente se o braço estava esticado, realmente muito esticado, se a bola bateu no braço realmente e a bola ia para a área, porque dependendo do ângulo, a bola pode ter batido no braço, mas se não batesse no braço, ia bater no corpo do jogador. Então assim, isso muda, isso na interpretação do árbitro muda. Não temos uma câmera que eu considero a melhor câmera possível, mas eu creio sim, pela câmera que a gente tem e pela certeza que o árbitro marcou o pênalti, que foi pênalti mesmo e acabou sendo bem marcado a favor do Clube do Remo. A menos que venha uma câmera que para desmentir realmente, não, realmente não foi pênalti, mas enfim. Mas eu creio que o juiz acertou nesse lance. Então, agora vamos falar do jogo. Foi o pior tempo, o primeiro tempo do jogo de ontem do Clube do Remo desde que Gustavo Mourinho assumiu o clube. Foi pior do que contra o Amazonas, porque contra o Amazonas era um jogo fora de casa, contra uma equipe da Série B, uma equipe mais qualificada que a Tuna Luso Brasileira, jogou muito mal, todo mundo viu o primeiro tempo horrível que o Clube do Remo fez lá em Manaus, mas hoje foi pior. Porque hoje o Remo foi pior do que aquele primeiro tempo, conseguiu, jogando dentro de casa, com uma equipe um pouco mais frágil. A gente vai analisar aqui, a gente vai trazer o campinho da Tuna Luso Brasileira aqui também, igual vamos trazer o campinho do Clube do Remo. Então, foi um primeiro tempo muito ruim, que a Tuna foi melhor. Eu nunca vi, não posso falar que eu nunca vi, mas eu não recordo de um time errar tantos passes como o Clube do Remo no primeiro tempo. O Remo errou passes, na verdade, quase o jogo todo, mas no primeiro tempo, eu vou exagerar aqui, mas deve ter errado uns 30 passes. E errava passes fáceis, de 2 metros, 3 metros. Quando tentava um passo mais longo, errava. Eu nunca vi um time errar tanto passe assim num curto período de tempo. Contra um adversário que é até mais frágil que você. Porque se é um adversário mais potente, já seria ruim, mas tá, ok. Mas não, um adversário mais frágil, você jogando em casa. Então o Clube do Remo errou muito passe. O Clube do Remo muito pouco intenso. Pegou um adversário que tem, para mim, a maior qualidade da Tuna Luso Brasileira está nas mãos do Júlio César, o treinador Júlio César Nunes, treinador da Cruz de Malta, porque taticamente esse time da Tuna Luso
é muito bem organizado. Para mim, o problema da Tuna Luz Brasileira são as opções quando vai para o banco de reservas poder substituir. Porque o time titular da Tuna Luz Brasileira, muitos jogadores valorosos, muitos jogadores que têm qualidade e se encaixaram taticamente muito bem. A Tuna Luz nesse campeonato paraense é um dos times melhores taticamente. É a equipe da Tuna Luz Brasileira, sem sombra de dúvidas. Mas no decorrer do jogo, ainda mais tinha alguns desfalques, por exemplo, o Cearense que fez o gol da classificação com o São Francisco estava suspenso, não pôde entrar. Então começa a mexer na equipe, porque você vai ter que começar a mexer na equipe, aí o time começa a sentir as peças entrando, não dando muito certo, em relação à técnica, em relação à individualidade. Então, em questão tática, a Tuna é muito bem treinada. E a Tuna se prevaleceu disso no primeiro tempo. Porque a Tuna foi melhor que o Remo no primeiro tempo, de acordo com as suas limitações, mas buscou o gol, muito melhor organizada que o clube do Remo. Então foi um primeiro tempo muito bom da Tuna Luz Brasileira. Algumas peças do Remo não funcionaram, a gente vai trazer o campinho aqui para analisar as individualidades do clube do Remo, mas um clube do Remo apoiando muito pouco pelos laterais, principalmente pelo lateral direito, o Thales, não gostei dele. Echaporã muito apagado no jogo, Silas muito apagado no jogo. Foi um alento nesse clube do Remo no primeiro tempo, para mim foi o Matheus Anjos. Matheus Anjos tentou se movimentar, caía pela esquerda, caía pelo meio, depois caía pela direita, tentou algo a mais. E o Jaderson tentando fazer a marcação no meio campo, porque o Henrique não foi bem. O garoto Henrique de novo foi muito mal, muito abaixo do esperado. Então foi um primeiro tempo muito pouco criativo da equipe do Clube do Remo e taticamente a Tuna Luso mereceu essa vitória parcial no primeiro tempo, porque foi uma equipe que foi mais organizada e errou muito, mas muito menos que o Clube do Remo. Começa o segundo tempo, aí o Mourinho faz algumas substituições, deve ter dado uma bronca no vestiário dos jogadores e novamente o Remo volta melhor que seu adversário. Assim como aconteceu lá em Manaus contra o Amazonas. O Remo voltou melhor que o Amazonas. No segundo tempo de ontem, o Remo voltou melhor que a Tuna Luz Brasileira. A Tuna praticamente abdicou de atacar, ou por não ter conseguido, ou realmente abdicou de atacar porque 1 a 0 estava bom, depois sofreu um empate e 1 a 1 estava bom. Não deixa de ser mentira. Se fosse 1 a 1, estaria bom, ia para o segundo jogo também, tudo é aberto. A eliminatória ainda está em aberto, mas esse gol no final do Clube do Remo, é lógico, coloca o Remo com ampla vantagem assim, para conseguir essa classificação à grande final. Então foi um segundo tempo com o Remo mais organizado, errando ainda muito, errou muito, não foi um segundo tempo maravilhoso, de um brilho técnico, não, mas foi um Clube do Remo mais intenso que a Tuna Luz Brasileira e que buscou os seus gols e que buscou a vitória contra uma Tuna Luz Brasileira que pouco agrediu, pouco atacou na segunda parte. Então, por essas ações dentro de campo, o Clube do Remo saiu de campo com a vitória e podemos dizer que até foi merecida. Apesar que se fosse empate também, pelo primeiro tempo da Tuna e o segundo tempo do Remo, também seria merecido. Mas o Clube do Remo buscou os seus 2 gols, conseguiu os seus 2 gols e fez um segundo tempo bem melhor. A bola chegava mais, o Kelvin entrou bem na partida, ele dá uma assistência e aquela coisa. O Ítalo na área, e eu gosto desse centroavante, ele faz o gol de empate do Clube do Remo, a bola precisa chegar. No primeiro tempo a bola não estava chegando, o Remo muito pouco criativo. Outra coisa que a gente tem que observar sobre o Clube do Remo é essa questão de jogar o Matheus Anjos e o Silas juntos. Porque quando o Silas arrebentou, ele arrebentou em um jogo. Ok, é verdade. Na estreia dele pelo Clube do Remo. O Matheus Anjos não jogou. Ele é a reserva depois que ele entrou no jogo. Mas desde que o Gustavo colocou os dois para jogar, por mais que o Silas muitas vezes foi deslocado quase como atacante pela direita, o rendimento do Silas caiu muito. Do Matheus Anjos, não. Eu considero o Matheus Anjos ainda o melhor meia hoje do Clube do Remo. Entrou o Pavani, mas o Pavani entrou muito mal na partida, mas muito mal mesmo. Então, o Matheus Anjos tentava dar, principalmente no primeiro tempo, era um alento para esse Clube do Remo. No segundo, o time cresceu, ele nem tanto, mas no primeiro tempo ele foi um alento. Mas tem que observar como vai jogar esse Clube do Remo com o Matheus Anjos e com o Silas. Vamos agora para o campinho? Vamos logo para o campinho aqui com as individualidades. A Tuna Luz Brasileira foi escalado com Iago no gol. Bom goleiro Iago. A linha defensiva de Vander, Dedé, Marlon e Wesley. Gostei muito da partida do Marlon, passando liderança, passando segurança. Gostei bem da partida do zagueiro Marlon, 38 anos experiente, esse Clube do Remo, campeão da Copa Verde pelo Clube do Remo. No meio campo, o Renan, Thiago, Bagagem, Germano. Gostei do meio campo da Tuna Luz Brasileira. Se tem um setor da Tuna que eu gostei hoje, foi o meio campo. Foi uma baita partida do Renan.
Thiago também fazendo cobertura, o Thiago também compondo bem o meio-campo, principalmente no primeiro tempo. E o Germano é aquele jogador de criação, aquele jogador que tem a bola, tem que tocar rápido, tem uma velocidade. Depois ele é substituído pelo Pedrinho. E no ataque, Jaime, Gabriel Furtado e Chula. Destaque, Jaime fez o gol. Destaque também para o Gabriel Furtado, que é um garoto muito bom de bola. É um garoto que eu acho que ele precisa, agora acabar o Campeonato Paraense, ele precisa para uma outra estrutura, ele precisa para um outro clube de uma maior estrutura, que possa lapidar, possa treinar mais a parte física dele. É um jogador que ele já tem uma obediência tática com o Júlio César Nunes, você percebe isso, um garoto jovem que esteve no Paysandu ano passado, por mim teria ficado lá no Paysandu, porque depois que a gente vê algumas certas contratações do clube e não entende porque esse garoto não ficou, como também seria uma boa para o clube do Remo também. Ele precisa para um clube de uma maior estrutura para poder ser melhor lapidado enquanto há tempo, porque ele é jovem e ele tem valor. Ele é um jogador que vai para cima, ele é um jogador agressivo, ele é um jogador que tenta finalizar, ele tem o drible. É um jogador que eu gosto e a gente tem que ficar atento porque eu acho que ele é um valor do futebol paraense. Essa foi a Tuna Luz Brasileira, que fez um bom primeiro tempo. Vamos agora direto no campinho do Clube do Remo. Rangel no gol, seguro, quando precisou dele, ele não teve culpa do gol da Tuna Luz Brasileira, a culpa foi da defesa. Na linha defensiva, Thales, Lídia, Jonilson e Natan. Não gostei da partida do Thales, uma partida bem fraca do Thales. Essa lateral direita do Remo, eu já vim falando aqui, me preocupa. Não gostei do Thales. Lídia e Jonilson, um primeiro tempo ruim. No cruzamento do Germano, ele dá assistência para o Jaime penetra na pequena área do Clube do Remo com liberdade, finaliza, o Natan vem na cobertura, não consegue fazer a cobertura, a bola passa pelo Jonilson, passa pelo Lídia e o Jaime faz o gol. O primeiro tempo muito ruim dos dois zagueiros do Clube do Remo, até tentando sair para o jogo, errando a saída do jogo. No segundo tempo não, no segundo tempo dá uma melhorada, mas também talvez seja em prol da falta de ação da Tuna Luz Brasileira, que agrediu menos o Clube do Remo, mas no segundo tempo essa zaga deu uma estabilizada. Natan na lateral esquerda, eu gosto do Natan na lateral esquerdo em termos de cruzamento. Ele tem uma eficácia no cruzamento muito bom. Tá certo, no segundo tempo ele deu um cruzamento, lá estava meio em liberdade, ele cruzou errado, a torcida ficou brava, mas se você for perceber, em termos de cruzamento, ele cruza muito melhor, por exemplo, que o Raimar. E muito melhor que o Thales, lateral direito. Então, o alento do Remo em relação à parte ofensiva de lateral é o Natan, que carece ainda de uma melhor qualidade de desempenho na parte defensiva, mas para isso o Gustavo Mourinho pode fazer um sistema tático com os volantes dando cobertura para o Natan, para ele não ficar tão exposto assim. Mas no termo ofensivo eu gostei, e no primeiro tempo, junto com o Matheus Anjos, foi os dois alentos do Clube do Remo, por assim dizer, por causa que o Natan, ele tentou agredir, tentou avançar, tentou cruzar. Então foi um lateral ofensivo que tem me agradado, principalmente na parte do apoio. No meio-campo, Henrique, Jaderson e Matheus Anjos. O Henrique fez uma péssima partida. Novamente, não foi bem. O garoto Henrique é um garoto que tem valor, tem muito bem na temporada, mas hoje foi muito mal novamente, errando muitos passes fáceis e uma partida bem apagada, faltando também na marcação. Não foi uma partida boa do Henrique. Ele foi substituído pelo Pavani, que não entrou bem. Aí, quando ele é substituído pelo Pavani, o Remo não estava vencendo a partida. O Remo precisava ir para frente, buscar o empate, buscar a virada. E o Pavani não entra bem. Pavani entra errando muito, em outro ritmo, talvez ainda esteja fora de ritmo de jogo, pode ser compreensivo isso, porque parece que o Remo no segundo tempo, se estava a 220, ele estava a 110. O Pavani não entrou bem, não fez uma boa partida. Jaderson no meio campo, novamente correndo demais, tentando marcar demais, tentando iniciar a transição ofensiva, apesar que não é a dele, como eu falo, o Remo anunciou hoje, né? Até o João, um novo volante do Clube do Remo, mas o Jaderson, por mais que não seja a posição dele, é um jogador que tenta aparecer para começar uma construção ofensiva, corre muito, dá carrinho, tenta marcar, ainda falta um senso de posicionamento, um senso de marcação para ele, porque como eu disse, ele não é da posição, mas ele vai dando um gás nesse meio campo, fazendo o que pode nesse meio campo, principalmente marcação do Clube do Remo. Ele é substituído para a entrada do Curuá. E o Matheus Anjos, depois ele é substituído pelo Marco Antônio, no segundo tempo um pouquinho mais apagado, mas no primeiro tempo foi uma mente mais lúcida desse meio campo do Clube do Remo, no sentido de criação. Eu gostei do primeiro tempo do Matheus Anjos. Marco Antônio entra no segundo tempo, faz o cruzamento que o Renan cortou, né? Teria cortado de mão e o pênalti a favor do Clube do Remo, acabou Silas marcando o gol da vitória do Clube do Remo.
O Silas, que apesar desse gol e de uma outra finalização, achei um pouquinho abaixo. Eu acho que precisa ver essa questão do Matheus Anjos junto com o Silas, se os dois vão jogar no meio, se o Silas vai jogar aberto realmente como atacante pela direita, que para mim, ao meu ver, não vem rendendo bem. Então é algo também a se observar no esquema tático do Clube do Remo. Echaporã que não fez um bom primeiro tempo, substituído pelo Kelvin, que participa do primeiro gol e tenta dar uma movimentação maior ao ataque. Depois ele cava um pênalti, que não existiu aquele pênalti, se jogou na área. Mas é um jogador que hoje ele foi bem. Ele entrou bem, ele tentou ser insinuante, ele participa do gol de empate do Clube do Remo. Ou seja, é um jogador que a torcida espera que realmente renda, pelo nome que tem e por mais que, né, que ele jogou nos grandes clubes brasileiros há bastante anos, bastante temporadas, né, atrás, enfim. Mas é um jogador que a gente tenta esperar um pouco mais e hoje, quando entrou no segundo tempo, ele fez sim uma boa partida e foi melhor que o Chaporã, que está devendo, né? O Chaporã começou muito bem a temporada, depois caiu. Hoje ele é reserva do Clube do Remo, não foi reserva hoje porque o Marco Antônio ainda está se recuperando do seu condicionamento físico e o Filipinho também está lesionado, mas o Chaporã caiu demais. E o Ítalo no ataque, esse Ítalo, para mim, como eu disse aqui em outros vídeos, para mim é o centroavante titular do Clube do Remo, bem posicionado no primeiro gol, muito bem posicionado, porque ele se posiciona no primeiro pau. O Kelvin Cruz, e naquela bola que estava o Renan e o Marlon para pegar o Kelvin para interceptar essa bola, é normal do atacante até cruzar mais forte no segundo pau. Ele cruzou no primeiro pau, o Ítalo se antecipou na pequena área que abriu sem chance para o goleiro Iago e acabou empatando o jogo. É um centroavante de bastante qualidade, que eu acho que vai fazer uma grande temporada à frente do Clube do Remo. É isso, o Clube do Remo venceu a Tuna Luz Brasileira. Para o Clube do Remo, importante essa vitória, importante essa virada. Mais uma vez a gente vê o Gustavo Mourinho mexendo no intervalo, dando um outro dinamismo na equipe no segundo tempo, mudando algumas peças, conversando com jogadores. Então voltou um outro Clube do Remo, se não foi brilhante no segundo tempo, mas voltou mais intenso e melhor que o seu adversário e fez o mínimo para conseguir essa virada e conseguiu a virada no Clássico. E agora jogará por empate no próximo domingo no Mangueirão também, para ver quem vai para a final do Campeonato Paraense. Já a Tuna Luso Brasileira, que conseguiu o objetivo na temporada, que é o calendário para o ano que vem, a Tuna Luso Brasileira está garantida na Série D de 2025, não tem nada perdido. Uma eliminatória ainda é aberta, lógico, o Remo agora com boa vantagem, porque o Remo é o time que tem uma individualidade superior à Tuna Luso Brasileira e vai jogar por empate no Mangueirão. Então é claro, o Remo, boa vantagem para conseguir essa classificação, mas a Tuna não está morta. A Tuna já demonstrou nesse campeonato paraense que é uma equipe muito bem organizada. Se falta, principalmente algumas opções de banco, tem no 11 titular uma equipe que tem qualificação, tem qualidade, uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem estruturada, como eu disse aqui no vídeo, a respeito de padrão de jogo, esquema tático, uma das melhores do Campeonato Paraense. Não confundam isso com qualidade de jogo, supremacia técnica, com jogadores diferenciados, melhores que outros, não é essa a questão. Mas em relação a ter um padrão de jogo e esquema tático bem organizado, com bola e sem bola, a Tuna Luso sim é um dos melhores times desse Campeonato Paraense e foi apenas a segunda derrota da Tuna em toda a competição. A Tuna que fez a segunda melhor campanha na primeira fase, mas agora vai pegar um Clube do Remo, um adversário bem difícil. A Tuna vai ter que vencer pelo menos por um gol para levar a decisão para a cobrança de pênaltis. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Acione aqui, como eu disse, as notificações, comentem à vontade, se inscreva aqui no canal e até o próximo.